O tema de hoje é síntese proteica. Então, vem comigo e vamos aprender juntos. O processo de síntese proteica ocorre em duas etapas. A primeira etapa é chamada de transcrição. Ocorre no núcleo celular dos eucariotos, onde uma fita molde de DNA será lida e então será produzida uma fita de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, depois de processado, sai do núcleo por meio de uma migração através dos poros e então chega no citoplasma celular. Ao encontrar os ribossomos, inicia-se então o processo de tradução, que é o processo final dessas etapas, onde nós vamos montar a nossa proteína. E agora vamos ver como ocorre o processo de transcrição. A transcrição é dividida em três etapas: iniciação, alongamento e terminação. Na iniciação temos a região promotora, que é onde vai ocorrer a leitura da fita molde de DNA. Enzimas então helicase são responsáveis por romper a ligação entre as fitas de DNA, permitem então que uma região chamada de fita molde seja lida pela RNA polimerase. A RNA polimerase é uma das mais importantes nesse processo, pois ela vai ser responsável pela fabricação da fita de RNA mensageiro. Inicia-se então a etapa de alongamento. À medida que a RNA polimerase avança no sentido 5' 3', nós temos então a leitura da fita molde de DNA. Chegando ao processo de terminação, quando a transcrição ela chega ao fim, liberando assim o pré-RNA mensageiro. Vale lembrar uma informação importante, pessoal. Enquanto o DNA tem como uma base nitrogenada a timina, o RNA tem como base nitrogenada a uracila, formando então trincas de base de RNA que nós daremos o nome de códons. Os códons serão importantes no processo de tradução. Se você acha que acabou o processo de transcrição, ainda falta mais um processo importante. Vem comigo então. Após ser fabricado, o RNA mensageiro ainda não está maduro para sair do núcleo e produzir uma proteína. Por isso nós chamamos ele de pré-RNA. Então, ainda no núcleo é feito um processamento desse RNA, também chamado de splicing, que é a retirada de certas partes do nosso RNA mensageiro que não são essenciais para a produção de proteínas. Essas partes são os introns. Introns são sequências não codificantes do nosso RNA. Elas são originadas do DNA, porque o DNA também tem essas sequências que não são codificantes. A partir do processo então de splicing, os introns são retirados, sobrando apenas os nossos exons, que são as partes codificantes. Mas aí que vem a parte interessante e importante desse processo. Depois que os introns são retirados, então os exons eles precisam ser unidos novamente. Só que a forma como esses exons são reunidos pode variar muito de proteína para proteína. E aí é que entra a parte importante. Repara só essa sequência aqui embaixo. À medida que nós juntamos combinações de exons, que são as cores diferentes, formamos também proteínas diferentes. Então, de apenas um único RNA mensageiro, que foi lido de um único gene do DNA, é possível formar várias proteínas diferentes. E é por isso que o processamento ou splicing é muito importante. E agora que encerramos o processo de transcrição, nosso RNA mensageiro está pronto para sair do núcleo. Quando ele sai do núcleo, então ele entra no citoplasma e então se encontra com o ribossomo, a unidade que vai proporcionar a tradução, que é o processo final da síntese proteica. Então vamos acompanhar como que é feita a tradução? Venham comigo. Chegamos aqui ao nosso ribossomo e já temos o nosso RNA mensageiro acoplado a ele. E olha que interessante, vemos o RNA-T. Esse é o RNA transportador. Ele vai nos auxiliar nesse processo e ele é essencial, pois ele é o responsável por trazer os aminoácidos, que são os blocos de construção da proteína. Cada proteína são formados por vários aminoácidos. Cada um deles, um a um, é trazido nesse processo pelo RNA
transportador, ou RNA-T, ou tRNA, certo, pessoal? O RNA transportador, então, ele vai se ligar ao sítio A do nosso ribossomo, como se fosse um pequeno encaixe. A partir disso, ele vai tentar se conectar com o nosso RNA mensageiro para saber se esse aminoácido que ele está carregando é o apropriado para essa proteína em questão. E como que se dá esse processo? O nosso RNA mensageiro é dividido em trincas de bases nitrogenadas, também conhecidas como códon. E o nosso RNA transportador possui um anticódon. É como se fosse uma chave e uma fechadura. Só existe a chave certa para a fechadura certa. Assim também só vai existir a sequência de bases certa que vai se ligar com a sequência de bases correspondente. Como nós podemos ver nesse primeiro exemplo aqui, já temos o primeiro aminoácido, a metionina. Uma informação importante, pessoal. Todo RNA mensageiro ele possui um aminoácido start, ou a sequência start, que vai dar início a todo esse processo. Sempre, independente da proteína, ou seja, qualquer proteína, vai começar com o mesmo aminoácido, a metionina, pois a sequência start é uma só, AUG. Também temos a sequência stop, que seriam as sequências de finalização. Para isso temos três combinações possíveis: o AA, o AG ou UGA. Digamos que tenhamos um aminoácido de 7 códons, porém a sequência stop está no terceiro códon. O que vai acontecer? Chegou na sequência stop, independente dos outros códons, a proteína vai ser liberada. Porque a sequência stop ela determina o fim do processo da síntese de proteína. E isso também permite uma variedade maior de proteínas que podem ser formadas, certo? E agora, pessoal, vou ensinar para vocês como que a gente vai ler a sequência formada de códon a códon. Começando pelo segundo códon. Repara que o segundo aminoácido da proteína é a fenilalanina. A fenilalanina ela vai se ligar ao sítio A no nosso ribossomo. Assim que o RNA transportador presente no sítio P sair daqui, o RNA transportador do sítio A migra para o sítio P. E então, o próximo códon é lido. O próximo códon, o códon 2, corresponde à sequência UUU. Por isso, o anticódon teria que ser AAA, visto que a uracila se liga com adenina. Observem só nessa tabela abaixo. A primeira base, a segunda base e a terceira base. Nesse caso, temos que todas vão ser U, ou uracila. Então, pegamos uracila no início, uracila no segundo e na terceira também uracila. E aí a gente fecha esse processo aqui. Então, cada aminoácido é unido ao próximo, por meio da famosa ligação peptídica. São as ligações fortes entre os aminoácidos que compõem as proteínas. Caso queiram saber mais sobre o processo, é só falar. E aí eu gravo um vídeo específico sobre isso. E esse foi o processo de síntese de proteína. Dando uma breve revisada nesse processo, observem como que ele ocorre. Desde o DNA, uma fita molde é lida. Essa fita molde, então, cria um pré-RNA mensageiro, que vai ser, então, processado na etapa de splicing, ou processamento do RNA. A partir do momento que o RNA mensageiro está maduro, está pronto para produzir proteínas, ele segue do núcleo para o citoplasma, onde então vai encontrar os ribossomos. Junto com os ribossomos e os RNA transportadores, nós temos então as leituras dos códons dos nossos RNA mensageiros. Cada códon corresponde então a um aminoácido. Esses aminoácidos se juntam por ligações peptídicas e, ao fim de todo esse processo, temos então a formação das nossas proteínas. Muito bem, pessoal. Gostaram dessa aula? Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, só comentar aqui abaixo. Tá bom? Um abraço e até a próxima.